quando a pessoa não é alfabetizada, a pessoa olha para o nome e não sabe o que significa. É muito triste para a gente, é muito frustrante. Quem disser que não é, eu digo a você que é muito frustrante. E para mim eu passei muita vergonha. Peguei carro errado, entrava no ônibus, quando eu ia saltar, que perguntava, senhora, não é esse ônibus não. E eu tinha que saltar, entendeu? A senhora não sabe ler não? Eu tinha que falar, eu não ia mentir, eu tinha que falar. Não, não sei ler. Um dia ela me chegou em casa com um dever para eu ensinar ela. E aí eu li aquele dever, li e não consegui assimilar nada com nada. Aí ela, mãinha, que ela me chama de mãe. Mãe, a senhora não está enxergando direito, eu vou pegar seu óculos. Menina, não é meu óculos, eu não estou entendendo nada aqui. Como é que eu vou lhe ensinar? Eu não estou entendendo esse assunto. Aí, desse dia em diante, eu disse assim, eu preciso voltar à sala de aula. Parei. Por vários motivos, deixei a sala de aula. Motivo de necessidade. Quando eu retornei agora, o Francisco Leite, aqui para mim foi tudo. Eu sonhava quase toda noite em uma sala de aula. Eu digo, eu tenho que ir para uma escola, um colégio. Eu sonhava na sala de aula. E aí no sonho eu dizia assim, mas eu já sou velha. No sonho eu dizia, eu não sou criança para estar em sala de aula. Quando eu cheguei aqui eu me espalhei. Eu achei meu mundo. De um ponto de vista mais superficial, o analfabetismo designa a condição de quem não conhece o alfabeto ou não sabe ler e escrever. No entanto, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é mais incisivo em suas considerações sobre essa questão. Para ele, ser analfabeto não significa uma manifestação de incapacidade ou de pouca inteligência, mas é a expressão concreta de uma realidade social injusta. E para romper este processo violento, o ato de alfabetizar deve ir além do ensino da técnica de leitura e escrita, oferecendo ao indivíduo ferramentas que o capacitem para ler o mundo de forma crítica e autônoma, escrevendo assim sua própria história de libertação. Alfabetizar sempre foi um discurso nacional, nas políticas, nas prefeituras, em qualquer lugar, ninguém é contra a alfabetização. No entanto, ainda hoje, né, e naquela época mais ainda, nós tínhamos índices de analfabetismo alarmantes, seja nas crianças, seja nos jovens, seja nos adultos. A gente teve um grande teórico, um grande ativista da educação, né, muito conhecido de todos nós, que é Paulo Freire. A dedicação dele sempre foi a alfabetização de adultos, né? Ele era um tema que interessava muito a ele. Ele inventou até um método, né, de alfabetização para adultos, né, que traziam palavras do cotidiano desses adultos, dos seus interesses, né? Então, isso também é muito importante. A alfabetização de adultos, assim como das crianças, precisam trazer conteúdos que estejam relacionados aos seus interesses, à sua necessidade, ao seu cotidiano, à sua vida. Mas ele está em uma outra etapa. Então, por isso que uma alfabetização pode até ser, entre aspas, em pouco tempo do adulto, né? Porque ele está com uma estrutura constituída, né? Então, você consegue, por exemplo, em 6, 7 meses, a fazer com que eles avancem de uma forma completamente diferente de uma criança. Né? Uma criança ela vai ter etapas até chegar lá aos seus 6 anos, né? 7 anos, para que ela feche um ciclo ali inicial da alfabetização, porque tem outras etapas, né? Até estar na vida adulta. Eu acredito que só aqueles que nunca tiveram sabem o que é não ter e, portanto, brigam por aqueles que não têm atualmente, né? Então, a briga do meu pai sempre foi no sentido de que as pessoas pudessem ter o que merecem ter, o que devem ter enquanto direito. E um dos maiores direitos negados ainda neste país é o direito de poder ser gente, no sentido da sua própria vida, no sentido da sua própria fala. De escrever e ler, né? É um absurdo, é um absurdo. Nós estamos no século XXI, né? E você acredita que ainda existem analfabetos? Ou seja, é daí a conclusão que realmente a alfabetização está ligada com o desejo político do país. Não me resta dúvida. Eu gosto de estar em contato com os alunos da educação de jovens e adultos, né? Estabelecer essa relação de confiança, de carinho, de afeto é importantíssimo para o aprendizado, porque eles precisam ter confiança no professor, né? Eles precisam confiar.
E quando a gente estabelece essa relação de confiança, as coisas se tornam mais suaves, né? E eu digo assim, estar na EJA é um laço de amor que eu tenho à minha profissão e a esse cuidado que eu tenho com todos os meus alunos, que eles não só são meus alunos, eles saem daqui meus amigos, meus parceiros, meus companheiros, meus confidentes, às vezes mães, às vezes avós. Então, assim, é uma relação muito boa, é uma relação muito gratificante enquanto profissional que eu sou, né? Enquanto educadora que sou. Ao longo da história humana, a educação sempre foi um privilégio. Usada como uma ferramenta excludente, a descoberta do mundo através do ensino formal foi sistematicamente negada às mulheres e aos grupos étnicos e econômicos subalternizados. Com isso, países em desenvolvimento como o Brasil ainda sofrem com altos índices de analfabetismo, seja ele total ou funcional. Segundo o IBGE, entre 2019 e 2022, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais recuou de 6,1% para 5,6% da população brasileira. O maior percentual de pessoas analfabetas ainda está concentrado na região nordeste do país, entre a população autodeclarada preta ou parda. A gente teve um retrocesso, né? Porque a pandemia, ela fez cair os índices que a gente já tinha avançado na alfabetização, principalmente das crianças. Então, a gente teve aí um retrocesso, né? A tecnologia, se ela estiver a serviço da aprendizagem, ela vai ajudar e pode contribuir com os processos de alfabetização. Mas se for o contrário, for uma aprendizagem a serviço da tecnologia, aí vai ficar difícil. O nosso público de educação de jovens e adultos, ele tem que ser muito no presencial, ele tem que ser muito no olho no olho. Porque eles aprendem com o contato, eles aprendem quando eles estabelecem relação de confiança com o seu professor, né? Então, existe essa troca. Então, se eles confiam, eles se entregam. E a gente teve um déficit muito grande em relação à pandemia, porque muitas das nossas aulas, muitos dos nossos acessos ou tentativa de acesso foi muito de forma virtual. Foi questões de aulas gravadas, né? Grupos de WhatsApp, mas muitos do nosso público não teve muito acesso a essas tecnologias. Eu sou uma pessoa, uma mulher do interior, e eu lá não tive a oportunidade de estudar, né? Meus irmãos não estudaram, eu não estudei, e eu sempre tinha muita vontade de estudar. E quando eu vim para Salvador, eu passava pelos sinais, pelos pontos de ônibus, olhando, ficava sempre tentando juntar as palavras, e eu não sabia ler. Perguntava, peguei muito carro errado, entrei em muita rua errada, sem saber, e é muito ruim, é muito frustrante para a gente que não sabe ler, né? E a maioria eu perguntava, e aí me falava, eu não sabia se estavam falando a verdade ou não, mas eu tinha de confiar, né? Porque eu não sabia a importância, eu tinha necessidade de ler, de aprender a ler, mas eu não sabia a importância de estar lendo, né? Para poder eu saber identificar as coisas que eu precisava, né? A coisa mais linda do mundo é você chegar mais bonita, chegar, se expressar, conversar, saber dialogar com as pessoas. É muito importante isso. Historicamente falando, né, muitos adultos, estou falando de adultos numa idade, né, talvez aí mais acima dos 60, etc. Historicamente falando, eles nem tiveram acesso, né, na zona rural, nem tiveram acesso ainda à escola, né, a chegarem na escola, terem uma educação infantil, no primeiro ano. Então, já houve ali um atraso gigantesco, né, de acesso à escola. Muitos jovens e adultos também não puderam ir para a escola, porque precisavam trabalhar, precisavam sustentar suas famílias, terem uma sobrevivência, né? Então, tanto de não ter ido para a escola, né, desde pequenininhos, né, até não poderem estar na escola por conta do trabalho, etc., tudo isso foi gerando um aumento significativo do analfabetismo adulto no Brasil e dos jovens. A gente ainda tem um índice razoável com relação a isso, a gente ainda tem desafios com relação a isso, né? O Sim Eu Posso, espero que na Bahia continue ajudando enormemente, porque é uma missão nossa, assim como erradicar a fome da leitura e da escrita também é algo extremamente importante
O Sim Eu Posso é um projeto que foi acolhido pela UNEB. Então, como proposta, é uma proposta que nasce dos movimentos populares, sobretudo é uma reivindicação, uma conquista do MST, que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles, antes da pandemia, eles fizeram uma marcha que atravessou toda a BR, chegou em Salvador. Eles marcharam durante 3 dias, durante chuva, sol, pedindo para participar dos processos sociais, políticos e educacionais que envolvem o povo mais vulnerável, os assentados, os quilombolas, os ciganos, as pessoas de regiões que nascem e estão nas regiões ribeirinhas, os excluídos socialmente, as pessoas das periferias, dos centros urbanos. Nós trabalhamos 3 questões básicas, né? Primeiro, o cenário, o contexto político, cultural, que todos nós, independente do processo de letramento, já temos. Cada adulto traz consigo uma vida, uma experiência, um saber. Então, esse saber ele é aproveitado. A partir daí, nós entramos com o método Sim Eu Posso, que é um acesso ao material para que ele consiga ver o mundo das letras, conhecer os seus símbolos, também a matemática e ir se alfabetizando nesse processo. Eu entendo que essa campanha de alfabetização é um lugar de construção de visibilidade das autorias. Quem é que planta aqui? Quem é que colhe esse feijão? Aí você vai ver no extremo sul, aí tem o cacau. Aí você vai perceber aqui no recôncavo, eles colocando o samba de roda. Então, assim, já existem saberes e que precisam ser colocados nas devidas autorias. Isso realmente é um desafio, porque a linguagem é outra, né? As estratégias, as metodologias são diferentes. Porque com o adulto, a gente traz a realidade deles, o que eles vivenciam, né? Muitos eles trabalham vendendo, trabalham muito com vendas, né? Trabalham no comércio informal. Então, a gente traz um pouco dessa realidade deles para que daí a gente possa ter o caminhar para o aprendizado. Aqui eu aprendi a pegar um texto, ler, sem gaguejar, tá entendendo? É muito importante. Como a minha mãe estava falando, a senhora já está lendo, preencher uma ficha, médico, uma ficha, preenche aqui. Isso eu não sabia. Quando eu ia assinar um documento, ficava uma letra para assinar um garrancho, a caligrafia. Então, é muito importante. A pessoa vir para a sala de aula para se ter desenvoltura, saber se expressar, tá entendendo? Chegar num ambiente, saber chegar e sair, sem ninguém te olhar atravessado, tá entendendo? É muito importante. Eu vim para a escola porque eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a receita do médico, eu preciso ler a bula do remédio. E aí eu vim para a escola porque eu vejo assim, sou apaixonada por culinária. Aí eu vejo aqueles livros de receita, aqueles cadernos de receita. Então eu preciso aprender para praticar. Então, às vezes a gente tira desses exemplos, né? Trabalhando com receitas, trabalhando com textos, trazendo a bula dos remédios para a sala para poder estar trabalhando ali uma leitura mais informal, uma leitura social. Então, a gente trabalha muito também nessa linha. E a questão da autoestima, né? Então, assim, ele se vê naquela condição de que foi privado de estudar há um tempo atrás. E esse retorno, eles querem também essa devolutiva, eles querem alcançar essa leitura que não foi conquistada lá atrás, né? Essa questão de ter um conhecimento a mais, que ele não foi possibilitado a ele anteriormente. E quando eles conquistam, a gente vê os olhos brilharem. Nós não vamos conquistar o grande sonho de um Brasil unido, reconstruído, diferenciado, onde as pessoas possam ter uma vida digna, se nós não estivermos com todas as nossas crianças, jovens e adultos plenamente alfabetizados. Como diria o querido Paulo Freire, né? E eu acabei transformando isso numa frase, né? Eu preciso ler o mundo para escrever a vida. Eu tenho um sonho de faculdade, eu quero ainda, eu acho que ainda não acabou meu sonho, quando eu estiver viva eu tenho esse sonho. É porque a gente vai dando prioridade aos filhos, e vai passando, e trabalhando, mas eu sempre tive vontade de fazer assistência social, e eu creio que eu ainda vou chegar lá. Estou com 63 anos, terminei o 2º grau, fiz o Enem com muita vontade, com muita dedicação,
E não me formei, mas como a colega falou também, eu também tenho vontade de me formar. Eu tinha vontade de ser nutricionista, porque eu sou cozinheira formada, né, com carteira assinada. Eu tinha muita vontade de ser nutricionista. Cheguei a fazer até curso para nutrição, mas não fiz faculdade. Mas nunca é tarde, né? Quem sabe, eu me aposentando, eu posso fazer uma faculdade para nutrição. Quanto mais tu és percebido como pessoa, mais tu podes produzir. Quanto mais o outro te diz que mesmo que você não saiba ler e escrever, você produz cultura. Você é gente. Você pensa, você sente, você deseja. Quer dizer, isso é enorme enquanto motivação para que você possa realmente querer se apropriar do seu processo, não é? A gente, quando chega na escola, que vê outros colegas que precisam de nossa ajuda, a gente está ali de junto, não, bora, é por aqui. E isso só me dá mais vontade ainda de vir. Pena que é só 5 dias. Ia ser mais. Seria bom que todos, as donas de casa, os avós, as avós, nunca é tarde para a gente aprender, meu filho. Nunca. Nunca, nunca é tarde para a gente. Ainda mais a gente tendo a oportunidade, vamos embora pegar. A satisfação, a alegria, sensação de conquista mesmo, né? De conquistar aquilo que foi desejado, né? Relação de dever cumprido, né? É muito gratificante quando a gente tem esse retorno, quando a gente vê esse olho brilhar, né? Das nossas meninas e meninos, né? De 60 anos, de 70 anos, de 50 e poucos anos. E aí a gente vê esse retorno, né? Esse afeto, esse carinho, é muito gratificante, né? Enquanto eu passo nesses 17 anos, quase 18 anos de EJA, quando eu passo na rua, na comunidade, que eu vejo os meus ex-alunos, que eu vejo, né, aquelas pessoas que passaram por mim, que hoje, pró, estou me formando, pró, já me formei, né? Então, assim, é uma sensação de muita alegria, né? E dá um prazer muito grande nós, enquanto educadores, ver que você plantou aquela sementinha ali, que aquela sementinha conseguiu germinar, que aquela sementinha ali, aquela plantinha deu frutos.